A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos a mais uma leitura da Bíblia hoje, em Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Não esquece de já curtir esse vídeo, compartilhar ele nas suas redes sociais, para que as pessoas possam acompanhar a leitura da Bíblia conosco. Inscreva-se aqui no canal também, caso seja inscrito, e ative as notificações para receber mais vídeos de leitura da Bíblia como esse. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia. Ou seja, ele fez passar tudo, para depois ele passar. Ele foi o último a passar. Ficando ele só, como eu falei. E lutava ele com um homem até o romper do dia. Luta boa essa, não? Bastante tempo. Eles estavam saindo de madrugada e um homem apareceu e ficou lutando com ele. Estranho isso, né? Vendo este que não podia com ele, o homem tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Ou seja, Jacó, depois de lutar com o homem, ficou manco. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Aparentemente, esse não era um homem comum, né? Era um homem especial, que podia abençoar ou amaldiçoar. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Eu acredito que esse versículo não é apenas referente ao fato de Jacó ter lutado por esse homem, mas talvez ao fato de Jacó realmente ter lutado durante toda uma vida. Eu posso estar errada, mas eu acho que ele também se refere ao fato de ele ter lutado com outros homens e todas as lutas dele ao longo da vida ele ter sempre prevalecido, ou seja, ele ter sempre vencido as lutas dele. Ele foi enganado por Labão, só que ele acabou vencendo assim, ele acabou tendo vitórias, que Deus honrou e teve vitórias. E no caso com esse homem aqui, acredito que era um anjo do Senhor. Algumas traduções dizem que na verdade seria Jesus. Eu acredito que na verdade é mesmo um anjo, e não especificamente o Senhor Jesus. Mas ele lutou com um anjo que estava em corpo humano, talvez possivelmente corpo humano, e ainda assim ele lutou tanto, se esforçou tanto que ele conseguiu vencer. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Eu abençoo ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Bom, ele apenas foi abençoado, mas não foi aqui nesse momento, já que o nome dele foi mudado, vai ser mais pra frente. Mas é sempre bom ler a Bíblia, é sempre bom nos fortalecermos com a palavra de Deus, é sempre bom aprendermos. Eu já vi algumas traduções de que, na verdade, esse anjo, esse homem, na verdade, seria Jesus. Acredito eu que é realmente um anjo. Foi um anjo que esteve ali lutando com Jacó. Se você pensar nisso, é um jeito seu. Eu acredito também que há diversos estudiosos ao redor do mundo que também podem dar interpretações diferentes para o mesmo versículo na Bíblia. Mas, como a própria palavra de Deus sempre diz, ela é viva e se renova todos os dias. Ou seja, não necessariamente uma explicação ou outra pode estar erradas, mas acredito eu que o próprio Deus pode dar também interpretações diferentes de um mesmo versículo para diversas pessoas ao redor do mundo. Eu não vou dizer que existe necessariamente uma interpretação errada, mas afinal de contas, a interpretação é uma coisa mais individual, uma coisa que cada um vai ter. Algumas coisas as pessoas que podem deixar na sua mente, no coração, ou pelo que elas estudam em relação à época, e outras elas
tem o entendimento que vem através do Senhor. É claro que esse é o entendimento que é o verdadeiro. Só que nem sempre porque o entendimento vem do Senhor, nem sempre as pessoas ao redor vão concordar com este entendimento. Acontece comigo, acontece com o pastor da minha igreja, acontece com o pastor de outras igrejas que eu já frequentei. É uma coisa normal. Mas o importante é a pessoa que está ouvindo a pregação, a pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, ela ser abençoada. Se ela for abençoada, se a palavra tocar no coração dela e ela for mudada, transformada, se alguma coisa conseguir tocar o coração dela e mudar o coração dela, talvez a maneira como ela veja as coisas ao redor dela, como ela tem a percepção da vida dela, que talvez a percepção da vida dela mude, que seja alguma coisa muito melhor, depende muito da pregação. Se a pessoa puder mudar para melhor, puder se colocar a refletir em relação à própria vida, em relação às ações, pensamentos, se ela conseguir chegar nesse nível, então, independente de as pessoas acharem que a pregação esteja certa ou errada, se a pregação consegue, de alguma forma, tocar e transformar o coração de uma pessoa, então, isso já basta. Porque, afinal de contas, o Evangelho, ele é de renúncia, de transformação. E se o Evangelho consegue isso, a pregação da pessoa consegue isso, por mais que ela esteja errada aos olhos de alguns, então, eu acredito que isso basta. Porque não vai dizer para você, isso é certo e isso é errado. Quem somos você e eu para decidirmos o que é certo e o que é errado em relação à Bíblia? Se mesmo naquela época eles erravam e eles conversavam diretamente com Deus e eles erravam, imagina hoje em dia que às vezes as pessoas, aqui que são dependentes de pastores, elas mesmas vão lá e dobram o joelho no chão e oram. Não, tem gente que às vezes depende da fé de um pastor para conseguir algo, depende da oração de pastor, e tem gente que às vezes vai lá e tem uma entrega maior com Deus e ora e o milagre acontece. Tem gente que acha dependente de um pastor e tem gente que não. Mas quem somos você e eu que decidimos o que é certo e o que é errado? Eu mesma já orei por mim mesma e recebi um milagre. Já pedi oração para um pastor, para um obreiro, e o milagre também já aconteceu. E quem é você ou qualquer outra pessoa para dizer que eu estava errada dependendo de pastor ou eu mesma orar? Não existe errado nisso. O importante é a bênção acontecer. A bênção acontecer está ótimo. Mas se a pessoa quer depender do pastor, ela não vai ser salva. Quem decide a salvação é a decisão da pessoa em relação a se aproximar ou estar longe de Deus. Salvação individual, não é você nem eu que decidimos isso. É um comportamento da pessoa, o coração da pessoa para com Deus. Você acha que naquela época de Jesus na cruz, aquele homem que estava ali reconhecendo o Senhor Jesus, você acha que muitos ali perto, porque afinal de contas naquela época a cruz era, como eu posso dizer, era a sentença de morte para aqueles homens. Tanto é que Jesus ali na cruz acabou morrendo. Então, você acha que para muitas pessoas ali ao redor dos dois lados da cruz de Jesus, você acha que muitos ali diriam que os adoradores seriam salvos? De jeito nenhum. Não adianta, você estava ali para morrer, ele pecou, errou, e foi ali sentenciado à morte. No entanto, ali, naquela cruz, ele reconheceu Jesus. Hoje em dia, tem gente que zomba quando a pessoa erra a vida toda, e às vezes no último minuto ela se arrepende, morre, mas se arrepende. E tem gente que às vezes a pessoa tem uma vida boa, depois fica ruim, depois volta e a pessoa fala, virou crente agora, acho que tá com entra pra igreja, agora tá com Deus, agora tá fazendo as coisas certinhas. Quem somos nós para decidir quem vai pro céu e quem vai pro inferno? Você por acaso conhece o coração humano? Eu não conheço. Eu não posso decidir se você vai ou se você não vai, nem você pode decidir se eu vou. Ninguém aqui é certo. Você tem tantas chances de ir para o inferno como eu tenho, como qualquer outra pessoa tem. Salvação, você só vai ter a certeza da garantia dela no seu último suspiro com arrependimento do seu coração. Enquanto você vive, você tem chances de errar, sim, Senhor. Qualquer ser humano tem. Qualquer um. Então, a Bíblia não manda vigiar e orar em todo o tempo à toa. Ela manda isso porque ela sabe muito bem que assim como tem pessoas que podem estar vivendo no acerto e podem errar, e podem se desviar e podem se perder, assim tem pessoas que podem viver a vida toda no erro, mas podem sim ter o seu momento final de redenção e a salvação. O importante é o coração estar arrependido e amar a Deus e se arrepender e reconhecer ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você e eu não decidimos quem vai e quem fica. Deus sabe, mas Ele também não decide, porque Ele dá o livre-arbítrio. Como vocês não decidem? Exato, porque Ele deu livre-arbítrio para todo mundo. Então, ao invés de você ficar falando que tal pessoa é cristã, não é que tal pessoa vai pro céu pro inferno. Não, você não decide isso, nem eu decido isso.
Deus também não decide se a pessoa vai para o seu inferno porque deu livre-arbítrio. Ele dá a pessoa a liberdade de escolher entre a bênção e a maldição, o certo e o errado. Se a pessoa escolhe o certo, Deus já pode dar chances para que ela possa fazer escolhas do certo e não do errado. Se a pessoa faz as coisas erradas, Deus ainda dá a chance para que ela possa escolher as coisas certas, para ter a chance de eleição. É claro que muita gente, às vezes, recebe milagre e mesmo assim continua no caminho errado. Eu conheço uma pessoa que está atualmente no poder entre aspas, né? Porque o poder para o ser humano ele é transitório, né? Uma hora está aqui, na outra hora, partiu. Eu conheço uma pessoa que atualmente está no poder, tinha uma doença muito grave, recebeu a oração de uma pessoa que ela odiava, foi curada, mas voltou a perseguir os cristãos neste país. E alguma coisa me diz que, possivelmente, essa pessoa pode ter a mesma doença que ela tinha antes. É o que eu desejo? Não, porque eu não posso desejar mal para ninguém, né? Também isso seria errado. Mas a gente sabe muito bem que quando a pessoa faz coisas erradas, as chances dela voltar a ficar doente, de voltar a fazer coisas na vida dela são altas. Tem gente que parece se safar, mas a própria Bíblia fala que isso de o ímpio, o iníquo conseguir se safar é mentira, é transitório, é só aparência. Porque quando o coração para de bater, o lugar para onde ele vai não tem saída. Se ele for mesmo para lá, não tem saída. Então, temos que ter consciência das nossas palavras e atitudes. Por isso, quando eu apareço aqui, eu digo para qualquer pessoa, não vamos julgar se a pessoa está ou não no caminho de Deus. Cabe a nós orarmos. Se a pessoa está de fachada, o problema é exclusivamente dela. Quem tem chance de pensar não é ela, não é você. Então, por isso que quando eu trago testemunhas aqui dizendo que eu não sei se é uma pessoa realmente no caminho de Deus, mas vamos orar. Por quê? Porque era isso que Jesus fazia. Jesus falava o que ele falava dos fariseus porque ele conhece o coração das pessoas. Enquanto ele andava, ele via o coração das pessoas. Então, por isso que ele poderia dizer, é bando de víboras, isso e aquilo, porque ele é quem é. Você não é Jesus, eu não sou Jesus. Então, a gente não pode falar que, a pessoa é errada. Não. Por isso que eu sempre digo, quando eu trago testemunhos, aqui quando eu falo que, tal pessoa no meio do mundo fez tal coisa, por isso que eu falo, ao invés de a gente ficar alfinetando a pessoa, falando, que isso, aquilo, não, a gente ora. Se a pessoa está ou não no mundo, se está ou não fazendo isso por falar, o problema é dela. Quem vai cuidar da salvação dela é ela, não você ou eu. Se a gente puder orar, a gente ora. Se a gente não puder orar, amém também. Afinal de contas, salvação individual, é só ela que pode cuidar. Então, vamos tomar cuidado com as nossas palavras. A gente não precisa desejar o mal para as pessoas, depende das pessoas estarem no caminho de Deus. Se é cristão, se não é, se é criatura de Deus, se não é. A vida é da pessoa. Quem tem que se aproximar da pessoa de Deus é ela, não você e eu obrigando a pessoa. Ou ficarmos dizendo, não, deixa a pessoa lá, ok? Você quer ajudar a pessoa? Ora. A sua oração vai ser muito mais eficaz do que você ficar falando, a pessoa isso, aquilo, não. Ora, se a pessoa está distanciada, então ora para que ela se estabeleça a próxima de Deus. Se você quiser orar também, amém, não, obrigada. Mas ao invés de julgar, ore. É muito mais satisfatório, isso com certeza agrada muito mais ao coração de Deus. Amém? Vamos orar agora? E orar e não julgar o ser humaninho do lado, ok? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigada pela essa palavra, pelos teus ensinamentos diários, por não nos abandonar, por nos fortalecer dia após dia. Obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam, porque o Senhor não é como nós julgamos, nós mandamos pessoas literalmente para o inferno nas nossas mentes, mas o Senhor não é assim. O Senhor sempre deseja, o Senhor sempre espera que a pessoa tome as melhores atitudes, que se aproxime do Senhor, que tenha as melhores palavras, que tenha as melhores ações para com o Senhor e para com o próximo. E eu sei que essa é uma atitude diária, de perseverança, de persistência, para estarmos sempre juntos do Senhor. Então eu te peço, Pai, que nossos corações estejam atrelados ao teu amor, que estejamos sempre em busca da salvação todos os dias, porque a salvação não é uma coisa garantida de uma vez só. O Saulo mesmo era exemplo disso, ele achou que estava salvo no tempo que ele se desviou, e não só se desviou, como ele acabou tendo também a própria vida. Então, que nós possamos ter a chance todos os dias de podermos estar na sua presença, de podermos falar com o Senhor, buscarmos o Senhor, orarmos e termos a chance de redenção todos os dias, que é o que todos realmente poderemos ter essa chance. Eu sei que nem todos têm, nem todos conseguem isso, mas que todos aqueles que podem ter essa chance, que eles consigam, que eles tenham as chances de redenção, de conhecer o teu amor e as tuas misericórdias.
Obrigada, Senhor, por todas as chances que o Senhor nos dá todos os dias, por guardar nossas vidas, por nos ensinar o caminho correto e por não nos deixar, mesmo nós sendo tão maus, tão ruins uns com os outros. Obrigada, Senhor, por todas as chances e por todo o seu amor. Eu te agradeço por tudo até aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique com Deus. Muito obrigada por você me assistir até o final desse vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se o Senhor me permitir. Tchauzinho.